o advento e a multiplicação das seitas só piora a situação. Só piora, porque mostra um cristianismo fast food. Eu vou para aquela igreja ali para conseguir uma cura, para conseguir um emprego, para me sentir bem. Então, tornou-se o cristianismo sentimentalista. As pessoas estão voltadas para o romantismo, para o sentimentalismo, então buscam uma expressão cristã, mas para elas se sentirem bem, se sentirem alegres, um prazer espiritual. E aí foi colocando para trás, ou refutando, algo que é característica intrínseca do cristianismo deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, a traição do Evangelho. Quando nosso Senhor disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, o cristianismo é a religião da cruz, e não do bem-estar, do progresso material e dessas coisas. É a religião da cruz. Então, é muito comum, e aqui eu quero chegar no ponto onde a gente começou, é muito comum que você agora, quando eu pergunto: você é de sua família é todo mundo católica? Faz rir. A maioria das pessoas talvez tenha feito um risinho assim de canto de boca, né? Assim, quem dera. E essa pergunta nem seria feita 50, 60 anos atrás. Porque é óbvio que a família toda é católica. Claro, haviam as exceções, porque haviam os protestantes, haviam os espíritas, haviam as outras religiões. Mas a grande maioria das pessoas, e quando uma pessoa era católica, era de uma família católica que transmitiu a fé católica. Então o trabalho do sacerdote, ele era menos missionário e mais sacramental numa nação católica, numa região católica. Claro que ele evangeliza, mas é menos missionário no sentido que é mais para santificação dos fiéis do que para a evangelização dos pagãos, porque os pagãos são poucos. E aí, é claro, eu falei da Rede Globo lá nos anos 70, porque era a emissora de maior alcance. Só que aí, obviamente, nós chegamos aqui na década de 90 e nos anos 2000, a partir da primeira década do século XXI, onde teve uma explosão de um outro meio que chega até no seu banheiro. O que é que chega até dentro do seu banheiro? O celular, a internet. E aí, pronto, né? Então a coisa agora está numa velocidade da fibra ótica. A velocidade da fibra ótica. Claro que não estou demonizando a internet, porque eu estou falando na internet, imagina. É um instrumento que serve para o bem ou para o mal. Como a TV também, um instrumento que serve para o bem ou para o mal. E assim por diante. E bendito seja Deus que a gente pode falar, por exemplo, na TV, quando a igreja se aproveitou da tecnologia, da televisão, foi um boom. A gente tem como exemplo os Estados Unidos. Então, o programa de maior audiência dos Estados Unidos era o programa do bispo de Nova York, Fulton Sheen, candidato aos altares, né? O Fulton Sheen. Talvez vocês conheçam a história dele. Ou daquela outra freira americana também famosíssima, a Madre Angélica, que fundou uma TV católica. Então, a internet, a televisão, o rádio, por exemplo, muitas paróquias no passado, hoje em dia está muito decadente, mas no passado, muitas paróquias, dioceses, trabalharam muito com rádio. E o sinal da rádio levava o evangelho. Eu falei no passado, mas hoje ainda tem. Né? Estou falando que esses meios de comunicação que têm servido de catalisador para a mentalidade anticristã, ele também pode ser usado para o contrário, é um combate espiritual, né? Um instrumento de Deus. E é isso que eu faço. O que eu estou fazendo aqui na internet? Qual é o meu interesse? Combater pelo reino de Deus, evangelizar. Evangelizar. Nós voltamos à época em que nós precisamos de missionários, como foram os jesuítas do século XVI. Missionários, como foram os franciscanos do século XIII, XIV. Como foram os missionários de todas as épocas. Evangelizar sem medo, falar o evangelho, falar a verdade, como São João Batista, que perdeu a cabeça, literalmente, foi decapitado por defender a família e não ficar aceitando segunda união.
Como tantos, inclusive dentro da igreja, querem aceitar como algo normal a segunda união. São João Batista perdeu o pescoço por causa disso. E a gente não quer perder a nossa imagem de bonzinho, né? Ai, padre, não vamos ser radicais, não vamos falar isto, isso pode machucar as pessoas. Né? Machucar as pessoas? Eu não quero saber de machucar as pessoas, eu quero saber de agradar Jesus. Ainda fala com aquela vozinha de dublagem de filme americano. Não, pelo amor de Deus. Então, como nós nascemos nesta época, nascemos nesse contexto, então é muito comum que a gente tenha famílias que não são evangelizadas. Por quê? Como eu falei, porque a fé não foi transmitida. A transmissão da fé foi quebrada 60 anos atrás. Eu posso dizer que a família dos nossos avós era radicalmente católica. Ou seja, todo mundo era católico. Quando eu digo que todo mundo era católico, não é que todo mundo era santo, não. Mas que os valores cristãos eram preservados. Apesar dos pecados, as pessoas sabiam. E as pessoas realmente transmitiam a fé. Como um dever matrimonial. E aí, como eu disse, nós voltamos a uma era pagã, então nós estamos vivendo um neopaganismo. O Nunes falou, os padres hoje querem salvar só a natureza. Pois é. Tem gente que luta pelas árvores da Amazônia, pelas girafas e leões da Amazônia. E são as mesmas pessoas que fazem vista grossa para o aborto. Os ovinhos das tartarugas, mas as crianças nos ventres da mãe, ninguém luta, ninguém faz passeata, ninguém faz nada.